O Barão Augusto Cavalcanti era o tipo de homem que a região inteira conhecia pelo nome e que ninguém procurava sem ter um bom motivo. Naquela manhã, ele foi até o celeiro como sempre fazia. Ronda de rotina. Nada de especial. O que ele encontrou lá dentro mudou tudo. Uma mulher, grávida, encolhida entre 2 sacos de juta no escuro, o vestido ainda com a lama do caminho, os pés descalços sobre a palha fria. Ela ergueu os olhos quando ele entrou e não baixou. Essa é a história que eu guardei para você hoje. A história de uma mulher que perdeu tudo, o marido, a casa, o nome que tinha, e foi parar no lugar mais improvável que existe. E a história de um homem que o mundo inteiro chamava de frio, de duro, de sem coração. E que diante daquela mulher encolhida na palha não disse uma palavra. Apenas agiu. Já senta no sofá, pega um chazinho e fica aqui comigo. Porque o que esse homem fez naquela manhã fria e o que veio depois disso é o tipo de coisa que a gente não esquece. Agora, antes de mais nada, eu preciso dizer uma coisa. Fiquei um tempo longe daqui do canal. E não foi pouco tempo, e eu sei disso. Mas eu voltei, e voltei com história boa guardada para você. Para os mais de 50 mil inscritos que ficaram por aqui durante esse tempo, meu muito obrigado. De coração. Essa fidelidade eu nunca vou esquecer. E para quem chegou agora, bem-vindo. Fico feliz que você tenha encontrado esse canal. Espero que fique e goste de cada história, que é feita com muito carinho. Mas se você ainda não está inscrito, se inscreva agora. Todo dia eu trago uma história nova. E eu não quero que você perca nenhuma. E deixa a curtida também. Ela ajuda o YouTube a recomendar esse vídeo para mais pessoas. E você ajuda o canal a crescer. Eu sou Davi Monteiro. E vamos começar mais uma história. O interior de São Paulo, naquele tempo, tinha um cheiro que quem conheceu não esquece mais. Era cheiro de terra molhada e café secando no terreiro. O vento espalhava aquilo por tudo, entrava pelas frestas das casas antes do sol aparecer. As manhãs começavam assim, com o cheiro do café, o barulho do pilão da vizinha, o cacarejo das galinhas no quintal. Era uma vida simples, mas era uma vida. Isabel acordava antes de Joaquim todo dia. Acendia o fogão de lenha com cuidado para não fazer barulho. Colocava a água para ferver. Organizava o que precisava ser organizado. Tinha esse jeito desde menina, um jeito de arrumar tudo no lugar certo, porque desde pequena ninguém tinha feito isso por ela. Tinha 22 anos, estava grávida de 6 meses. A barriga já aparecia debaixo do vestido. Ela colocava a mão ali, às vezes, sem perceber, enquanto mexia a panela, como quem confirma que a coisa mais importante ainda está no lugar. Eu conheço bem a alma de uma mulher assim. A que aprendeu cedo que depender demais de alguém machuca. A que cala quando precisa calar, fala quando precisa falar e carrega uma força por dentro que o mundo raramente vê. Isabel era assim. O pai tinha ido embora quando ela ainda era pequena. Sumiu do jeito que alguns homens somem, sem aviso, sem carta, sem explicação. A mãe não chorou na frente dela, trabalhou, costurou para fora, lavou roupa para as famílias da cidade, criou a filha sozinha. Isabel cresceu olhando para aquela mulher e tomando uma decisão. A vida dela ia ser diferente, ia ter chão, ia ter nome. Quando Joaquim apareceu, ela achou que o chão tinha chegado. Ele era filho de seu Armindo e Dona Corina, uma família de colonos que trabalhava na fazenda. Não era rico, mas tinha trabalho certo, teto na cabeça e um jeito de olhar para Isabel que ela não estava acostumada. Você é diferente das outras, ele disse uma vez, sem mais nem menos. Ela não respondeu, mas guardou. Casaram numa sexta-feira de maio. Missa pequena, festa menor ainda, mas Isabel entrou naquela casa com a sensação de que tinha chegado em algum lugar. A casa era simples, 2 peças, parede caiada de branco, telhado que cantava quando chovia.
Chão de terra batida, varrido todo dia. Isabel gostava daquele chão. Varrê-lo todo dia era quase uma reza. Dona Corina, a sogra, nunca tinha gostado muito dela. Não era uma coisa dita em voz alta, era no olhar. No jeito de servir o prato para o filho primeiro, Isabel percebia, mas fingia que não. Aprendeu desde pequena que certas brigas não valem o esforço. Seu Armindo era diferente. Não era mau, era só um homem que vivia dentro da opinião da própria mulher. Fazia o que Dona Corina mandava, concordava com o que Dona Corina dizia. Um homem bom que tinha por hábito parado de pensar sozinho faz tempo. Mas Joaquim era dela, e por ora isso bastava. A gravidez tinha chegado na hora certa. Aquela barriga era a prova de que o chão era real, de que a vida estava sendo construída tijolo por tijolo. Ela passava a mão sobre o vestido e sentia uma coisa que não sabia nomear direito. Não era só alegria, era alívio, a sensação de que ia dar certo. As manhãs passavam, o café secava no terreiro, Joaquim saía cedo e voltava com poeira vermelha nos pés e aquele sorriso gentil que ela tinha aprendido a esperar. E tudo parecia seguir assim, como seguia havia meses. Até aquela manhã fria de junho, em que o silêncio da casa tinha um peso diferente. Não era o silêncio de paz que ela conhecia, era outro. O tipo de silêncio que a gente só entende depois, quando já é tarde demais para se preparar. Joaquim morreu numa quinta-feira. Foi rápido, rápido demais. Uma febre que começou na segunda com calafrios, que na terça virou desvario e que na quinta de manhã, quando Isabel encostou a mão na testa dele, já estava fria. Ela ficou sentada na beira da cama por um bom tempo, a mão dele ainda na dela, o fogão apagado, o pilão da vizinha batendo lá fora. Porque o mundo não para quando o de alguém para. Tem coisas que a gente vê acontecer e sabe, no fundo, que nada vai ser igual depois. O velório foi em casa, como era o costume. As mulheres da colônia vieram, trouxeram o que tinham, ficaram em silêncio ao redor do caixão. Dona Corina chorou com aquele choro de mãe que não tem fundo. Seu Armindo ficou parado no canto, o chapéu entre as mãos. Isabel não chorou, não por falta de amor, mas porque a cabeça simplesmente não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Ela andava pela casa no automático, ficou de pé, recebendo os pêsames, agradecendo, servindo o café que alguém trouxe, a mão no ventre o tempo todo. A terra fechou sobre Joaquim numa sexta-feira de tarde. E foi no sábado de manhã que Dona Corina chamou Isabel para conversar. Senta, disse a sogra, sem olhar nos olhos. Isabel sentou. Essa casa era do meu filho. Dona Corina começou, a voz seca. Sempre foi nossa. Você não tem nada no nome, não tem papel nenhum. Você pode ficar uns dias até arrumar as coisas, mas a casa precisa voltar para a família. Isabel virou para seu Armindo, esperando alguma coisa, qualquer coisa. Seu Armindo olhou para a mesa. E eu vou para onde? Isabel perguntou. Com 6 meses de barriga, sem família perto, sem dinheiro? Isso é problema seu de resolver, Dona Corina respondeu. Você tem 3 dias. Isabel saiu do cômodo, foi para o quarto, fechou a porta com cuidado, sem bater, porque não ia dar à sogra a satisfação de ver que tinha a machucado, e sentou na beira da cama. A mão foi para a barriga. O bebê se mexeu. O quarto estava igual. A janela, o chão varrido, o travesseiro do lado de Joaquim, que ela ainda não tinha conseguido mover. Igual em tudo. Mas diferente, porque o que muda quando uma pessoa vai embora não é o lugar, é o ar. 3 dias. Sem dinheiro, sem família perto, com a barriga pesando. A única saída que ela via era uma prima distante que morava na cidade. A prima generosa, que vivia a 1,5 léguas pelo atalho da beira do rio. Não eram chegadas, mas era sangue. E sangue, Isabel sabia, é o que resta quando tudo o mais acaba. Ela não sabia se a porta ia abrir, mas era o único nome que tinha.
Na manhã do terceiro dia, antes do sol aparecer, Isabel arrumou a trouxa, um vestido, a roupa de baixo, o lenço da mãe e uma fita de cetim que Joaquim tinha comprado numa feira, sem razão nenhuma, só porque achou bonito, tudo num pano de linho atado nos quatro cantos. Ela passou a mão uma vez pelo colchão, pela janela, pelo chão que tinha varrido todo dia. Saiu pela porteira sem olhar para trás. Ela foi devagar. A barriga não deixava apressar. O atalho era estreito, cheio de raízes no chão. O cheiro do rio chegou antes dele aparecer, aquela mistura de lama e mato molhado. A chuva começou quando ela estava no meio do caminho. Não foi uma chuva de aviso. Foi aquela chuva de interior que cai de uma vez, sem pedir licença. O vestido encharcou em minutos. O chão virou lama, cada passo afundava. A barriga pesava o dobro. Ela continuou até que o joelho dobrou num buraco que a lama escondia, e ela se agarrou num galho para não cair. Ficou ali parada, os pés na lama, a chuva descendo pela nuca, e fez uma conta que não queria fazer. Ainda tinha 1 hora de caminho. Estava escurecendo, e as forças já não eram as que tinham saído de casa. Ela não ia chegar. Não naquela noite. Foi quando viu as luzes, longe pelo lado esquerdo, os contornos de um telhado grande, uma tulha, um terreiro vasto. E num canto, separado da construção principal, uma estrutura menor. Uma porta de madeira entreaberta, escuro por dentro, mas era abrigo. Ela não sabia de quem era aquela fazenda. Não havia tempo para pensar nisso. Empurrou a porta com um ombro e entrou. O cheiro tomou a garganta. Milho seco, palha úmida, terra batida. Ela procurou no escuro com as mãos até encontrar 2 sacos de juta num canto e se encolheu ali. A palha era áspera. O frio entrava pelo telhado. Lá fora, a chuva continuava. Ela colocou a mão na barriga. O bebê se mexeu. Tá bom, ela disse baixinho. Tá bom. De manhã cedo, foi o capataz quem a encontrou. Ele abriu a porta para buscar um saco de milho e parou. Mulher grávida, encolhida no canto, o vestido com marca de lama, os olhos abertos e alertos. O capataz deu um passo atrás. Chamou 2 peões. Os 3 ficaram parados na entrada, olhando para ela sem saber o que fazer. Isabel olhou de volta sem baixar a cabeça. O mais velho, um homem de cabelo branco de uns 60 anos, falou primeiro. Qual o seu nome? Isabel. De onde você veio? Da colônia do seu Armindo. Você sabe de quem é essa fazenda? Não sei. O homem trocou um olhar com os outros 2. Essa fazenda é do Barão Cavalcante, ele disse, com o tom de quem entrega uma informação que deveria mudar tudo. E Isabel viu nos 3 rostos o que aquele nome significava para eles. Não era medo, exatamente. Era aquele cuidado de quem está perto de algo que pode se virar contra você se não for tratado direito. Nenhum dos 3 a mandou embora, mas nenhum dos 3 sabia o que fazer com ela. Porque mandar uma mulher grávida embora era uma coisa. Tomar uma decisão sobre alguém que tinha dormido no celeiro do barão sem permissão, essa era uma decisão que não era deles para tomar. Para e pensa aqui comigo. Se fosse você no lugar dela, você teria ficado, sabendo que o dono daquele celeiro era o homem mais temido da região. Você teria ficado sentada naquele canto, de cabeça erguida, esperando? Porque coragem e desespero, às vezes, são difíceis de distinguir. E assim, Isabel ficou. Sentada nos sacos de juta, a trouxa no colo, os 3 homens na entrada, esperando pelo Barão Cavalcante, sem saber ainda o que aquele encontro ia dar. Se você já acompanha o canal há algum tempo e sente que essas histórias fazem parte dos seus dias, tem uma forma de apoiar o nosso trabalho se tornando membro do canal. Ao se tornar assinante, você garante vários benefícios. Selo de fidelidade do seu lado nos comentários e no chat ao vivo. Emoji personalizado. Acesso antecipado aos vídeos antes de irem ao ar.
e uma história exclusiva todo mês, que só os membros recebem. Além de prioridade nas minhas respostas nos comentários. O pagamento é recorrente, mas você pode cancelar quando quiser, sem burocracia nenhuma. O botão está logo abaixo do vídeo, do lado do botão de inscrever-se. Ao se tornar membro, você nos ajuda a investir em ferramentas e trazer histórias cada vez mais bonitas para você. E por isso serei eternamente grato. Agora, o Barão Cavalcante acabou de chegar ao celeiro. O Barão Augusto Cavalcante tinha o hábito de fazer a ronda da fazenda antes do café da manhã. Todo dia acordava no escuro, calçava as botas e saía. Passava pelo terreiro, pela tulha e pelos galpões. Não era desconfiança. Era o jeito que ele tinha de confirmar todo dia que a fazenda ainda estava de pé. Naquela manhã, chegou ao celeiro mais cedo. O capataz e os 2 peões estavam na entrada. Se endireitaram quando o viram chegar. O capataz começou a explicar antes mesmo de ser perguntado. A mulher grávida, a trouxa, a lama no vestido. O barão ouviu tudo sem interromper. Depois fez um gesto com a cabeça, o tipo que dispensa sem precisar de palavra, e entrou no celeiro. Isabel estava nos sacos de juta onde tinha passado a noite. Cabelo solto e úmido, vestido com marca de lama, a trouxa no colo. Quando ele entrou, ela ergueu os olhos e não os abaixou. O barão era alto, ombros largos, cabelo grisalho nas têmporas. O rosto fechado, de homem que aprendeu cedo a não mostrar o que pensa. Os olhos escuros e diretos. A maioria das pessoas não aguentava sustentar aquele olhar muito tempo. Isabel sustentou. Ele olhou para ela, olhou para a barriga, voltou para o rosto dela. Depois virou para o capataz na entrada e disse 3 palavras. Prepara o quarto dos fundos. O capataz assentiu e foi, sem perguntas. O barão olhou para Isabel mais uma vez. Aquele olhar que não explicava nada, mas dizia o suficiente. E saiu do celeiro. Ela ficou parada, tentando entender o que tinha acontecido. O quarto dos fundos ficava ao lado da casa que pegava o sol da tarde. Um quarto que cheirava a fechado faz tempo, mas estava limpo. Cama de ferro, lençol dobrado no canto, assoalho varrido. Isabel parou na soleira, entrou devagar, colocou a trouxa na cama e sentou na beirada, com cuidado, como quem ainda não tem certeza se tem direito de estar ali. Logo veio a Benedita, uma mulher miúda de cabelo branco, que tinha o jeito de quem já viu tanta coisa que nada mais a surpreendia. Trouxe uma bacia com água morna, um pano limpo e um prato com broa de milho e café. O barão mandou trazer o almoço aqui mais tarde. Benedita disse, descansa, e saiu. Isabel olhou para a porta fechada. A notícia correu pela fazenda antes do meio-dia. O barão tinha abrigado uma mulher grávida desconhecida, dado a ela o quarto dos fundos, mandado a Benedita servir. Os comentários foram o que os comentários do interior sempre são, rápidos, cheios de detalhe inventado e espalhados antes que alguém pudesse parar. Chegou aos ouvidos de Isabel pelo fim da tarde. Ela estava perto da janela quando ouviu 2 mulheres do lado de fora da parede. Tinham vindo buscar uma encomenda com a Benedita e não sabiam que a janela estava entreaberta. O barão e a moça, uma delas começou. A outra riu. Aquela risada curta de quem acha que entendeu tudo. Elas foram embora. Isabel ficou quieta depois disso. A gratidão e o orgulho são sentimentos que não andam bem juntos. Ela tinha os 2, pesando em lados opostos. O barão não tinha pedido nada. Não tinha dito nada além das 3 palavras secas, mas o mundo já tinha construído a história que queria construir. Ela pensou em ir embora. Era um pensamento honesto. Ela tinha passado a vida tentando não dever nada a ninguém. E agora estava num quarto de um homem que não conhecia, com a reputação dele já sendo discutida por causa dela. Ficou olhando para a janela. A luz do entardecer pintava o terreiro de laranja.
Os cafeeiros brilhavam. Ela ficou. Mas a decisão tinha a fragilidade das coisas que a gente segura só enquanto consegue ignorar o barulho do mundo. E o barulho, naquela fazenda, estava só começando. Eles chegaram numa manhã de terça-feira. Isabel soube antes de ver, pelo barulho diferente no pátio, pelo jeito que as vozes dos empregados mudaram lá fora. A voz de Dona Corina chegou antes do rosto. Ela estava no alpendre falando com o capataz, aquela voz de mulher que não pergunta, que declara. Isabel não precisou abrir a janela. As palavras vinham claras pelo corredor. Quero falar com o barão. Essa moça saiu da nossa casa com pertences que não eram dela. O marido morreu sem deixar nada para ela e ela não é o tipo de pessoa com quem o barão devia se envolver. Seu Armindo ficou quieto ao lado, como sempre. O barão recebeu os dois na sala de visitas. Isabel ficou no quarto, ouvindo o silêncio que veio depois. A conversa acontecia longe demais para entender, mas perto demais para ignorar. A reunião durou menos de 20 minutos. A porteira do pátio fechou. Silêncio. Isabel foi até a cama e começou a dobrar o vestido da trouxa. Não era raiva, era clareza. O mundo não ia enxergar a situação do jeito que era. Ia enxergar o que queria. E a única coisa que ela podia fazer era ir embora antes que o estrago crescesse. Tem uma solidão que só quem já esteve nesse lugar entende. Foi quando dobrava o lenço da mãe que a gaveta do aparador chamou a atenção. Ela não tinha mexido ali nos 3 dias, mas a gaveta estava entreaberta. Ela foi fechar e viu. Era uma foto pequena, daquele tipo que se tirava em estúdio nas cidades maiores. O barão mais jovem, sem o grisalho, e ao lado dele uma mulher grávida. Ele estava com a mão no encosto da cadeira atrás dela. Nenhum dos dois sorria. Não era costume da época. Mas havia alguma coisa na posição dele que dizia mais do que o rosto. Isabel ficou olhando. Fechou a gaveta com cuidado. Voltou para a trouxa. Continuou dobrando as roupas. A tarde foi fechando. Ela amarrou o pano nos 4 cantos. Colocou na beira da cama. Mas não foi. Disse para si mesma que era tarde, que o atalho com aquela barriga precisava de luz boa. Era uma verdade pela metade. A outra metade era que as pernas não tinham ido. Alguma coisa entre os pés e a porta não tinha fechado o acordo que a cabeça queria. Deitou com o vestido ainda no corpo, a trouxa na beira da cama, pronta. Ficou olhando para o teto no escuro, com o retrato na gaveta a 3 passos dela. A história poderia ter acabado ali, mas não acabou. Ela acordou antes do galo. A trouxa ainda estava na beira da cama, pronta. Isabel se sentou. Colocou os pés no chão frio. Alcançou o pano. Foi quando bateram na porta. Ela abriu. Era o barão, com a lamparina na mão, a luz oscilando. Ele viu a trouxa. Ficou olhando para ela por um tempo. Isabel ergueu os olhos para ele. O mesmo olhar do celeiro, que não pedia nada e não abaixava. O barão entrou, colocou a lamparina no aparador. Ficou de pé, de costas para a gaveta que guardava o retrato. Depois falou. A mulher do retrato se chamava Ana, minha falecida esposa. Ele disse devagar. Casamos novos, como era o costume. Ela estava grávida quando adoeceu. A febre veio numa noite de chuva. O médico estava longe, as estradas intransitáveis. O bebê não chegou a nascer. Os dois se foram juntos. Fez uma pausa. O quarto ficou fechado desde então. Nunca tive coragem de abrir. Ficou em silêncio, como quem entregou um peso e aguarda ver onde vai cair. Isabel não disse nada. Depois, com cuidado, desamarrou um nó da trouxa. Só um. Deixou o pano afrouxar sobre a cama sem tirar nada. Era um gesto pequeno, quase nada. Mas era o único que ela tinha para dizer o que não sabia colocar em palavras. O barão viu. Saiu do quarto sem mais uma palavra. Mas os passos no corredor não foram para o escritório, foram para a frente da casa.
para o alpendre. Isabel ouviu o barulho dos cascos no pátio antes do sol aparecer. O barão estava mandando chamar alguém. Eram os Armindo. Eles chegaram antes do meio-dia. Dona Corina na frente, seu Armindo 2 passos atrás. Foram recebidos na sala de visitas como da vez anterior. Mas desta vez, o barão mandou chamar Isabel. Ela entrou com o vestido do dia anterior, o cabelo preso, a barriga na frente, e encontrou os 3 sentados, o barão na cabeceira, os sogros de lado. Isabel fica sob minha proteção pelo tempo que precisar, o barão disse a voz seca e firme. Qualquer acusação de que ela saiu da sua casa com o que não era dela é mentira. Estou dizendo isso aqui, na frente dos 2, para que não haja dúvida depois. Olhou para seu Armindo. Um homem que deixa uma mulher grávida na rua não é o tipo de homem cujo julgamento eu respeito. Seu Armindo olhou para o chão. Dona Corina abriu a boca. Fechou. O silêncio do barão era do tipo que não abre espaço. Foram embora sem a resposta que tinham vindo buscar. Quando a porteira fechou, o barão foi até a janela. Ficou de costas por alguns segundos. Depois se virou para Isabel. O quarto é seu, ele disse. Fique o tempo que precisar. E saiu. O bebê nasceu numa noite de agosto. O barão ficou no alpendre as 2 horas que durou o parto. Não entrou. Não era lugar de homem. E ele sabia disso. Ficou de pé, o casaco sobre os ombros, olhando para o terreiro escuro. O capataz apareceu uma vez para perguntar se precisava de algo. Não, o barão disse. Ficou esperando. Quando o choro do bebê chegou pela janela do quarto dos fundos, o barão ficou parado. Não se mexeu por um tempo. Depois, foi até o corrimão do alpendre, apoiou as 2 mãos e olhou para o céu. A Benedita abriu a porta logo depois. É um menino, ela disse. Os 2 estão bem. O barão assentiu. Entrou para casa. O menino foi batizado de João. Isabel era uma pessoa diferente daquela mulher que eu apresentei para você lá no começo. Não era mais aquela moça que saiu pela porteira com uma trouxa e os pés na lama. Era outra coisa. Não mais forte, porque sempre tinha sido forte, mas inteira. Como alguém que finalmente encontrou o chão que procurava desde criança. Ela assumiu a administração do casarão, não por ordem do barão, mas porque havia muito o que fazer e ela sabia fazer. Num mês, já sabia o nome de cada empregado. Em 2, sabia o nome dos filhos de cada um. O barão notou. Não disse nada, mas notou. Dona Corina e seu Armindo não voltaram. A prima generosa apareceu um dia por curiosidade. Ficou olhando para Isabel, para o bebê, para o casarão. Tomou café. Na hora de ir embora, na porta, falou baixinho que tinha rezado por ela. Obrigada, Isabel disse. E era verdade. O João crescia gordo e saudável. O barão tinha com ele uma relação de poucas palavras, como tinha com tudo, mas havia gestos. Uma vez, o bebê ficou no colo do barão, enquanto Isabel resolveu algo na cozinha. Quando ela voltou, os 2 estavam no mesmo lugar. O menino olhando para o rosto fechado daquele homem, com aquela curiosidade que só bebê tem. E o barão olhando de volta com uma expressão que Isabel nunca tinha visto nele antes. Ela não perguntou, guardou. Os meses foram passando, e então, numa tarde de setembro, o barão bateu na porta da cozinha enquanto Isabel preparava o jantar. Ela se virou, ele ficou parado na soleira por um momento, como quem está prestes a dizer uma coisa que não tem costume de dizer. Eu preciso te perguntar uma coisa, ele disse. Pode perguntar. Você pensou em ir embora alguma vez? Isabel ficou quieta por um segundo. Pensei. Na primeira semana. Por que ficou? Ela olhou para ele. Por causa do retrato, ela respondeu. Porque eu entendi que você não me ajudou por caridade. Você me ajudou porque sabia o que é perder alguém assim. O barão ficou em silêncio. Você tem razão, ele disse por fim. Saiu da cozinha, mas voltou no dia seguinte e no outro. Começou a aparecer na cozinha com mais frequência,
para verificar se precisava de lenha, para perguntar sobre alguma coisa da fazenda. Conversas curtas que foram ficando mais longas. E numa noite fria de outubro, quando o João já dormia e os dois estavam sentados na varanda ouvindo o silêncio do terreiro, o barão falou: Isabel, sim, eu não sou um homem fácil, você já sabe disso. Já sei. Mas esse casarão ficou vivo de novo desde que você entrou nele. O menino cresceu, a fazenda funciona, e eu... Ele parou, como se estivesse procurando as palavras no escuro. Eu me acostumei com você, com a sua presença, com o jeito que você cuida das coisas. Isabel não disse nada. Esperou. Não sei falar bonito, ele continuou, mas sei o que sinto. E o que sinto é que não quero que você vá embora, não como alguém que está aqui por falta de opção, mas como minha esposa, se você quiser. Isabel olhou para ele por um longo tempo. Pensou na menina que tinha crescido sem pai, na mulher que tinha jurado ter chão e nome, na porteira que tinha atravessado com uma trouxa e a barriga pesando sem saber se alguém ia abrir a porta. Eu quero, ela disse. Simples assim. Casaram numa tarde de novembro, na igreja da cidade. Cerimônia pequena, com os empregados da fazenda e 2 vizinhos de confiança. João estava lá no colo da Benedita, sorrindo para todo mundo sem entender muito o que estava acontecendo. Quando o padre perguntou se o barão Augusto Cavalcanti aceitava Isabel como sua esposa, ele respondeu com a mesma voz de sempre. Seca, firme, sem enfeite. Aceito. Isabel, que tinha aprendido desde pequena a não esperar muito, sentiu o coração apertar do jeito gostoso que só aperta quando a vida surpreende. 2 anos depois, o casarão estava diferente. Tinha o cheiro de casa de verdade. Comida feita na hora certa, roupa lavada, criança correndo no pátio. O João já andava por tudo, chamava o barão de papai com a naturalidade de quem nunca soube que as coisas poderiam ter sido de outro jeito. Isabel, que certa manhã descobriu que estava grávida de novo, foi até o escritório onde o barão trabalhava, parou na porta e disse: Augusto. Ele ergueu os olhos dos papéis. Vamos precisar de um berço novo. O barão ficou parado por um segundo. Depois sorriu. Um sorriso pequeno, daqueles que aparecem nas pessoas que não estão acostumadas a sorrir, mas que, quando aparecem, valem mais do que qualquer discurso. Isabel pensou naquela manhã fria de junho, num celeiro escuro, quando ela tinha encolhido entre 2 sacos de juta sem saber se ia sobreviver àquela semana. Olhou para a volta dela. O escritório arrumado, o barão de cabelo grisalho, o João brincando no pátio lá fora. E entendeu, ali de vez, que o chão que ela tinha procurado a vida toda não era feito de tijolo nem de papel assinado. Era feito de gente. Lembra da mulher que você conheceu lá no começo, encolhida na palha de um celeiro, com a barriga pesando e nenhum lugar no mundo que fosse dela? Olha onde ela chegou, não foi fácil. Não foi rápido, e não foi como ela tinha planejado, porque a vida não pede licença para mudar de direção. Tem histórias que a gente precisa ouvir até o final, justamente para lembrar disso, que o lugar onde a gente começa não é, necessariamente, o lugar onde a gente vai ficar. Chegamos ao final de mais uma história. Se você ficou até aqui, eu quero te fazer um convite com o coração aberto. Venha se tornar membro do canal. Você vai ter acesso antecipado a todos os vídeos do canal e uma história exclusiva todo mês, que só os membros recebem. O botão está logo abaixo do vídeo, do lado do botão de inscrever-se. E se você já é membro, muito obrigado de verdade, ou se ainda está pensando em se tornar saiba que tem outra forma de apoiar o canal. O botão do Valeu Demais, ali embaixo também, onde você pode fazer uma doação para o canal de qualquer valor. Cada contribuição nos ajuda a trazer histórias cada vez melhores para você. Ainda não é inscrito? A hora é agora.
Todo dia tem uma história nova esperando por você aqui. Curta o vídeo e deixe o seu comentário. Pode ser qualquer coisa. De onde você está me ouvindo, o que você achou do Barão, se você teria tomado a mesma decisão que a Isabel. Eu leio cada um dos comentários. Eu vou ficando por aqui e a gente se encontra na próxima história. Um forte abraço.